Negra Maria Machama, Negra Maria Negra Maria Machama. Minha História, um quadro de entrevistas especiais neste mês da consciência negra. E hoje eu estou na Casa das Pastorais da Diocese de Bacabal, responsável por 27 municípios. E a nossa entrevistada de hoje é a irmã Alessandra. Irmã, é uma honra ter a senhora como entrevistada do nosso quadro. A honra é toda minha, é um prazer estarmos aqui partilhando um pouquinho da história, um pouquinho daquilo que a gente vive. Irmã, onde foi que a senhora nasceu? Qual é a sua história desde quando a senhora nasceu? Eu sou irmã Alessandra, nasci numa família muito simples, minha origem é de mineira, eu sou de uma cidade do interior de Minas. E lá eu iniciei a minha caminhada de fé, né, dentro mesmo do berço familiar, onde a minha família me introduziu na religião católica. Eu estudei em colégio católico, um colégio elitizado, onde eu era a única negra, porque eu era bolsista. Mas foi um período de grande aprendizado, né? Conviver com o diferente já é a minha trajetória desde o princípio, devido ao fato de eu ter, sendo de uma família de classe pobre, estudar, né, em um colégio onde a maioria dos alunos eram classe média alta. Então eu convivi com o diferente de forma bem intensa, né? A diferença financeira, a diferença racial, né? Então isso fez também com que eu me tornasse aquilo que hoje sou, e o Senhor me proporcionou conviver com essa diversidade. Sim, mas desde a sua infância a senhora enfrentou esse tipo de problema, né? Racial. O diferente, ele chama atenção, né? Então eu percebia que as pessoas me achavam diferente no contexto onde eu estudava, porque não tinha outros alunos da minha raça, né? Da raça negra. E assim, a diretora, que era uma religiosa, uma freira, ela sempre procurou mostrar para os demais alunos que era importante respeitar o diferente. Então, essa condução da responsável do colégio fez com que os alunos tivessem maior aceitação a meu respeito. Mas a gente sabe que o preconceito, ele existe em todos os âmbitos da sociedade. Então, em algum momento, sim, ocorria alguma situação preconceituosa, mas devido, né, à metodologia da escola, a diretora conseguia contornar e fazer com que os alunos pudessem ter uma outra visão a respeito. Então, na escola, eu não sofri muito este tipo de preconceito. Ele acontecia, mas era de uma forma menos intensa, rara. E o que a fé representa para a senhora no dia a dia? A fé, para mim, é aquilo que me move. Sem a fé, com certeza, eu não conseguiria caminhar até aqui. A senhora acredita que existe ainda preconceito dentro da religião? Existe. Como eu falei e repito, o preconceito, ele existe em todos os âmbitos da sociedade. E eu não posso ser hipócrita de dizer que na igreja não existe. Eu reconheço que a nossa igreja católica, né, a qual eu professo com muita honra, ela já passou por várias reformas, né? E assim, algumas análises, né? Nós tivemos assim um período
onde a igreja, graças a Deus, escuta a assembleia, escuta os membros da igreja. E quando a igreja deu visibilidade aos membros da igreja, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, que ocorreu na década de 60, a igreja tornou mais acessível às pessoas, inclusive a nós, que somos, né, de origem afrodescendente. E nós passamos a ter o nosso espaço, porque nós bem sabemos que anteriormente uma pessoa negra dificilmente era aceita em congregações religiosas, né? Ou seja, para ser freira. Era norma das congregações não aceitar pessoas de raça negra. E graças a Deus, com o tempo, essa questão foi rompida e a igreja viu que o ser humano é mais importante do que a cor da pele. E aí abriu-se espaço para as pessoas de classe baixa, pessoas negras, pudessem inserir-se dentro do contexto religioso. E hoje nós temos excelentes padres que são negros, excelentes bispos, cardeais, religiosos, religiosas, porque não é a cor que me define. A pessoa vai muito além, né, daquela pigmentação que ela carrega. Sim, a senhora é um exemplo claro disso, porque a senhora está em frente de muitos serviços sociais em Bacabal, né? Eu particularmente já editei muitas matérias da irmã Alessandra na TV, e é incrível que ela está presente em muita ação social aqui em Bacabal. Eu admiro muito a senhora por isso, viu? Mas para a senhora, o que representa ser uma mulher negra hoje na igreja, sua representatividade? Eu acho que hoje eu sou uma das que dou voz a muitas que não puderam ou que ainda não podem. O fato de eu ser religiosa, eu me tornei uma referência, sobretudo hoje, com a função que eu exerço aqui na Diocese, assessorando as pastorais sociais, o meu público principal são as pessoas vulneráveis, né? Eu tenho um trabalho com os encarcerados, eu tenho um trabalho com os que estão envolvidos na drogadição, em situação de rua, na prostituição, na periferia do nosso município. Isso não é mérito meu, é graça de Deus ter me colocado dentro deste contexto e aprender com eles. Então, ser referência para este público hoje, mais do que eu ensinar, eu aprendo. Então, para mim, é um aprendizado ter este papel hoje dentro dessa responsabilidade que eu assumo em Bacabal e também nos 27 municípios que compreendem a Diocese de Bacabal. Que mensagem a senhora gostaria de deixar neste mês da consciência negra? A gente está se aproximando do dia, o dia 20, e a sua mensagem creio que seria muito importante para a senhora que está de frente na parte de serviços sociais da cidade de Bacabal e a senhora que é negra. A senhora, eu imagino também que muitas pessoas que a senhora atende também são negras, certo? Exatamente. Graças a Deus tem um público, inclusive os quilombolas, né? Que eu tenho a graça de estar atuando junto a eles. Que são os, né? Que carregam muito dos nossos ancestrais. Nós, neste mês de novembro, a gente faz uma menção, né, àquele grande lutador, né, que foi o Zumbi dos Palmares. Na realidade, ele se chamava Francisco, mas com este nome, eu acho que ele não era muito ouvido. E ele passou a ser conhecido, o leque se ampliou como Zumbi. E a gente sabe que a conotação zumbi não é muito positiva, ela não é favorável, né? Geralmente, quando a gente fala zumbi, a gente traz, né, na nossa memória algo negativo. Mas o Zumbi, ele sempre lutou para e pela igualdade.
pelo respeito. E ele, enquanto vivo, ele não pôde beber daquilo que ele plantou, ele não colheu. Mas hoje, nós que estamos vindo posteriormente a ele, sendo negros, e tantos outros negros que vieram posteriormente a ele, hoje, graças a Deus, carrega o legado que ele deixou e tem os direitos que um dia a ele foi negado. E ele lutou para que fosse garantido a mim, a você e a tantos outros negros que fazem parte da nossa sociedade hoje, estão ingressando nas universidades como empresários e se tornando ótimos profissionais, são referências na sociedade, mas tudo isso porque alguém lutou pela igualdade, pelo respeito. Então essa é a mensagem que eu deixo, que nós nunca percamos de vista que o nosso intuito é respeitar o próximo, é lutar para que a nossa sociedade, de fato, seja uma sociedade igualitária, independente da cor que eu carrego, a minha pigmentação. Irmã, eu agradeço muito a senhora pela sua participação no quadro. E eu agradeço a você também que assistiu o nosso quadro até aqui, significa muito. Eu espero você no próximo capítulo e até lá. Irmã, muito obrigado. Eu que agradeço e que nós tenhamos sempre este desejo, esse impulso de lutar pela igualdade, não só racial, mas a igualdade social, que com certeza foi para isso que Deus nos criou, para que todos nós pudéssemos perceber que somos iguais, porque somos todos filhos dele. Negra Maria, Negra Maria, chama, Negra Maria.